gente não é assim favorável, né, a apostas online, mas eu vou te pedir uma aposta. Se você fosse apostar, e aí, quem você acha que você... Qual seria a decisão do Moraes? A depender do que vai dizer a PGR também, a gente não sabe ainda, né, se a PGR vai recomendar a liberação ou não. Você apostaria por uma ida, por uma liberação ou não, Matheus Pichonelli? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Diego, Carlos, Jamil, muito legal falar com vocês. Bom, acho que teria que vir uma arroba um pouco mais convincente, né, ali nesse meio. Eu apostaria que não, óbvio, né, é sempre complicado fazer a aposta, mas eu apostaria que tecnicamente faz muito sentido o que o Moraes está pedindo, né? Você não chega ali, olha, tem um e-mail encaminhado aqui para o meu filho, e eu tenho o meu passaporte apreendido e eu preciso ir para lá, mas eu volto. Tem uma razão para esse passaporte estar apreendido. Ele é investigado no Brasil, ele já foi indiciado por tentativa de golpe de Estado, ele pode ser denunciado a qualquer momento, e qualquer pessoa que tem o passaporte retido tem o risco dessa pessoa viajar e não voltar mais. O Bolsonaro não é diferente de todo mundo. Agora, politicamente, para ele faz muito sentido, né? Muita gente blefa quando vai falar sobre o Trump, né? O Milley falava que o Trump ia aparecer na posse dele na Argentina e tudo mais. Todo mundo gosta de mostrar para a base que, olha, o presidente dos Estados Unidos quer que eu participe. Eu não acho que o Trump olharia para a plateia, sei lá, e se ele não encontrasse o Bolsonaro ali, eu não acho que ele não iria sentar e chorar. Agora, para o Bolsonaro era muito importante ir até lá e voltar e falar assim, olha, eu tenho prestígio, tá? Eu sou investigado aqui, tem tudo isso, só que o presidente dos Estados Unidos me quis lá. Então tem esse jogo que a Carla falou aqui, tem um potencial político, né? Tem uma carga política essa história, até para poder dizer que ele está sendo perseguido, se o Moraes negar, mas que o pedido do Moraes faz sentido totalmente. Valeu, Matheus. Ô, Jamil, tô vendo aqui a sua coluna, você escreveu também sobre a resistência a Trump, né? Se organizando, imigrantes montam plano contra a deportação. Conta um pouco mais dessa sua apuração pra gente. Diego, a posse, obviamente, para nós aí no Brasil, ela tem um sentido muito político, no sentido Bolsonaro, Lula, etc. Mas aqui, obviamente, esse não é o grande tema. O grande tema é o que é que vai acontecer no dia 20 de janeiro, quando Donald Trump vai assumir o poder. E ele já vem, obviamente, anunciando várias medidas, dizendo que o primeiro dia vai ser um trator, basicamente, de decisões que vão ser anunciadas. E, claro, a grande preocupação em relação às populações mais vulneráveis, aí principalmente os imigrantes ou estrangeiros, que querem saber até que ponto esse primeiro dia ou esses primeiros dias vão ser dias de extrema tensão. Então, o que é que tem acontecido aqui? Nas igrejas, nas escolas, nos centros comunitários, grupos se reunindo, grupos de imigrantes se reunindo, inclusive com advogados, com ativistas de direitos humanos, para planejar algum tipo de resposta a uma eventual operação de deportação em massa. Então, o que eu trago na minha coluna hoje é justamente esses detalhes, como os diferentes grupos aqui dos Estados Unidos estão se organizando para lidar com o governo Trump. Então, no caso dos imigrantes, muito interessante, é dramático, né? Mas é muito interessante ver como toda essa programação está sendo feita. Então, por exemplo, os imigrantes estão sendo instruídos a não abrir a porta, né? A não ser que você tenha, do outro lado, um agente que tenha um pedido judicial para que essa porta, que essa residência seja aberta, que você decore o telefone das pessoas mais próximas de você, para você eventualmente alertar essas pessoas, porque eventualmente o seu telefone vai ser confiscado. Então, toda uma série de medidas para as pessoas e também os seus direitos, né? Até que ponto você tem o direito de permanecer em silêncio se você for preso, se você for detido por algum motivo. Claro, isso tudo em relação à imigração. E, claro, todas as outras dicas, né, do que fazer diante de uma deportação em massa. A grande diferença, dessa vez, para o primeiro governo do Donald Trump, é que naquele governo que começou em 2017, ninguém sabia o que vinha pela frente, né? Era uma grande incógnita. Hoje, já se sabe muito mais. Então, não só os imigrantes e ativistas de direitos humanos estão se organizando, mas as prefeituras. Então, nessa matéria, eu mostro aí como as prefeituras de Boston, de Chicago, de Los Angeles, de São Francisco, aqui de Nova York, se organizam justamente para proteger os imigrantes e esses estrangeiros. Então, é um momento de muita tensão, de muita expectativa, mas agora também de muita preparação para o que vai ser o governo Trump. Posso fazer uma perguntinha para o meu mestre Jamil?
Diego. Vai lá, Carla. Então, porque Jamil, aqui a gente teve, né, na posse do presidente Lula, uma apreensão muito grande em relação à segurança, né? O Trump teve aquele episódio do atentado, e os americanos, eles são super, né, rigorosos com essa questão. Como é que como é que tá essa preparação em relação à segurança da posse, o receio de atentados? Eu lembro, a gente estava falando aqui no bastidor antes de entrar, eu tinha muita apreensão na posse do Lula em relação a lobos solitários, né, ou algum tipo de atentado. Tinha, e foi feita mesmo umas snipers. Como é que tá aí? Eu imagino que seja uma coisa meio de filme até, né, Jamil? Conta pra mim que eu tô curiosa. Tô chegando, tô apurando com o Jamil. Vamos lá, conta. Carla, eu acho que os filmes estão ficando desatualizados. É isso que está acontecendo, entendeu? De tão intenso que está o negócio aqui, tem filme aí que vai falar, não, isso era no século XX, quando nada acontecia, né? Não, de fato, há uma enorme preocupação em relação à segurança, não só do Donald Trump, mas de todos aqueles que vão eventualmente estar ali, inclusive o Biden, porque o Biden já prometeu também que vai estar na posse, naquele local onde o presidente basicamente assume, ele vai fazer parte disso. Lembra que o Trump não fez isso com o Biden, né? O Trump não esteve na posse do Biden, ele não fez a transmissão do cargo, mas o Biden promete fazer. Então tem a preocupação em relação aos dois, e na verdade a Kamala Harris também. Então a preocupação é absolutamente grande em relação à posse, muita segurança, sem dúvida nenhuma, para o dia 20 em Washington. Washington, desde o dia 6 de janeiro de 2021, mudou de uma forma radical para todos esses eventos. Esses eventos eram quase umas festas populares, né? Naquele mall, naquele gramado que existe, em Washington. Aquilo ali era um momento de uma grande festa. Isso mudou de uma forma muito profunda já desde o dia 6 e certamente vamos ter isso agora. Agora, no que se refere a choques, vamos dizer assim, entre os grupos, não é a grande preocupação. Não quer dizer que isso não possa existir. Claro que pode existir, né? A gente sabe do profundo racha que existe hoje na sociedade americana, mas a grande preocupação é mesmo em relação a essas lideranças. Não só Donald Trump, mas também o Joe Biden, que vai estar ali. Lembrando que, né, tem muita gente do campo de Donald Trump que ainda acha que Biden foi um presidente, já está acabando agora, foi um presidente ilegítimo. Ele não venceu a eleição e mesmo assim assumiu o poder. Essa é a distopia americana. Ô, Matheus, quero te ouvir também sobre as relações, o que você espera do Trump, né? Muita gente fala que pode haver um pragmatismo, né? Que o Trump, por mais que seja bastante ideológico, isso demonstra na própria posse, mas também não rasga dinheiro, né? Teoricamente. Se bem que ele fez muitas ameaças, você acha que até que ponto isso vai ser real? Será que o presidente Lula vai conseguir, de certa maneira, se aproximar do Trump de uma maneira mais assertiva e pragmática? Ou você acredita que essa relação vai ficar estremecida mesmo ao longo dos, pelo menos, próximos 2 anos, né, que o presidente Lula tem mandato? Eu acho que o Trump ele chega com sangue no olho, né? Eu acho que isso vai dificultar qualquer tipo de relação diplomática. Eu sei que o pragmatismo tá no cálculo, mas eu não sei. Tudo que vem desse campo da extrema-direita, qualquer aposta que a gente fizer é muito. A gente imagina que ali chegou o limite e de repente vem um outro. Tem um presidente que ele nem tomou posse, já está colocando foto do Canadá anexado, está falando de Groenlândia, você obriga a chefes de Estado a se posicionarem sobre isso. Isso é muito inédito, né? Isso é muito, a gente não sabe até onde vai. E eu tenho a impressão que ele chega com um capital político maior do que 2017, porque agora ele vem já sabendo quem eram os inimigos internos e ele está indo para cima, tanto que a Meta, as redes sociais são todas, de alguma forma, se curvando para ele, né? Porque já vem que tem poder por ali. Agora, o que eu queria comentar também, e me chamou muita atenção no texto do Jamil, é essa forma de organização, vai ter uma espécie de resistência. Espécie não, é uma resistência mesmo a essas medidas. Ele promete deportar 1 milhão de pessoas, de imigrantes do país, né? E aí você tem dois tipos de resistência que chamam muita atenção. Imagina, as pessoas deixam as crianças na escola, já deixam um contato, e caso nesse meio tempo uma pessoa seja deportada, tem um contato ali de quem pode buscar essa criança na escola ou não, você já combina com os gestores, isso tudo é muito, muito cruel, quer dizer, olha o tipo de aflição, ele nem tomou posse, como as pessoas já estão se organizando para isso, né?
para você não assinar qualquer tipo de documento, entender um pouco mais das leis e tudo mais, para você ver como isso já cria um efeito, né? Parece que a gente está falando ali daquele livro do Philip Roth, né? O Complô contra a América. A gente está vendo essa distopia acontecer. E tem o cálculo, isso sim, pragmático das prefeituras, né? Nova York falando dos prejuízos que aconteceriam se você perdesse esses imigrantes de um dia para o outro, né? Só em impostos, o quanto eles são importantes ali para a economia girar, alguns já gestores de pequenos negócios, gerentes de lojas e tudo mais, tem um impacto ali muito grande e prefeituras falando, olha, aqui a agente federal de imigração não entra. Então tem uma prévia também de um conflito que pode acontecer a qualquer momento nessas cidades que a gente pode chamar de alguns enclaves progressistas, né? Então tem uma apreensão muito grande ali sobre o que eu acho que ele vai para cima, sim. Eu acho que qualquer diálogo com ele vai ser complicado, inclusive internamente.